Ah, Então, boa noite aí, pessoal. Ana, oi. fique à vontade. Não, a doutrina espírita não pertence nem a ninguém de nós. Ela pertence a Jesus. É um, é um chamado misericordioso que Deus permite para nós, que somos apenas ignorantes e imaturos, todos nós, tá? Então, pobre do ser humano que achar que é perfeito. Todos nós cometemos erros o tempo inteiro. Então, por favor, não esquente sua cabeça, tá? Você é sempre bem-vindo aqui no grupo, não tem nada disso, tá? Gente, eu vou desenvolver o evangelho, que de repente, quem sabe a resposta sai daqui, né? Mas Tá. vamos lá. Mas vamos lá, eu Uhum. vou ler aqui, eu vou começar com a leitura, tá? É sobre o casamento, né? Para testar Jesus, alguns fariseus lhe perguntaram: Mestre, é lícito, é lícito a uma pessoa repudiar o cônjuge por qualquer motivo? Jesus lhes respondeu: Vós não lestes que Deus os fez homem e mulher? Portanto, um deles deixa os pais, junta-se ao cônjuge e ambos tornam-se uma só carne. Então, deixam de ser duas pessoas e passam a ser uma só. Que ninguém então separe quem Deus uniu. Então lhe perguntaram: por que então Moisés permitiu o divórcio? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio devido à dureza de vossos corações, mas foi diferente no início. Eu vos digo que quem repudiar cônjuge, exceto por fornicação, e se unir a outra pessoa, comete traição. Quem casar com um cônjuge repudiado comete traição. Bom, vou começar fazendo um comentário sobre essa passagem em si, antes do desenvolvimento de Kardec. Então, os fariseus estavam sempre querendo tentar pegar Jesus em contradição e colocar ele em situação difícil, que é uma tarefa muito difícil da elevação espiritual, sabedoria e inteligência de Jesus, né? Então, ninguém conseguia botar ele no bolso. A pergunta era maldosa dos fariseus. Eles perguntaram se seria lícito, que era o costume da época. Era o costume da época. Era muito, as coisas eram muito mais brutais que hoje. Então era o costume da época. Ao homem, o homem tinha muito mais poder que a mulher. E se o homem quisesse, ele ia, ó, eu cansei dessa mulher, tchau, você está demitido. E ele desposava outra, né? Então eles vieram com essa pergunta para Jesus: é lícito fazer isso, né? Demitir a mulher por qualquer motivo? E Jesus falou: não, não é lícito. Você não leu que é uma só carne, né? Aí a pergunta deles: os fariseus eram muito maldosos, né? Então por que Moisés autorizou, né? Por que Moisés autorizou o divórcio? Você está dizendo que não, mas Moisés autorizou. Aí é, Moisés autorizou graças à dureza dos vossos corações. Mas aí Jesus percebeu a grande oportunidade que ele teve ali naquele momento, né, de modernizar a lei civil da época. Então ele percebeu, essa lei é muito brutal. E ele dá uma modernizada nessa lei com duas sentenças dele, de extrema inteligência, de grande senso de oportunidade de Jesus. A primeira é o seguinte: olha, quem repudiar cônjuge, exceto por fornicação, tá, comete uma traição, né? Ou seja, com isso Jesus fala: olha, para repudiar um cônjuge é necessário haver uma justificativa, não é por qualquer motivo. E essa justifica por fornicação. Então, não é porque eu cansei da mulher, que eu não, tem que ter uma justificativa. E a justificativa é fornicação. E ele foi mais longe. Ele falou o seguinte: e quem se unir com a mulher repudiada, né,
também, quem se casar com a mulher repudiada também comete uma traição. Né? É uma norma. Raras vezes Jesus fez alguma coisa em relação à legislação civil, mas nesse momento ele teve que atuar na lei civil para humanizar o costume de então. Quando ele fala que é preciso ter uma justificativa para o divórcio, ele colocou claro, não é porque você quer ou por qualquer motivo, não é assim, tem que ter uma justificativa. E a justificativa é fornicação. Agora, e se houver fornicação? Qual era a pena, por exemplo, para a mulher que praticava o adultério na época? Era o apedrejamento, era morte por apedrejamento. Então Jesus olhou assim, tem que melhorar isso. Então, a mulher que for pega em adultério, ela vai ser proibida de casar novamente. É uma punição mais branda do que a morte por apedrejamento. Então Jesus usou o argumento do fariseu, que era maldoso, para melhorar, para amenizar, para civilizar um pouco mais a lei humana de então. Eu acho que, até onde eu conheço, é só esse episódio em que Jesus dá uma corrigida na lei civil. Ele não era muito disso. Mas nesse momento ele percebeu. Tem família envolvida nisso. Tem muita coisa envolvida nisso. Então ele deu uma civilizada. Ele deu uma civilizada na lei. Falou, ó, você não pode romper seu casamento porque você quer. Tem que ter uma justificativa. Aí, e se houver a justificativa, nada de apedrejamento. Nada disso. Ela é proibida de casar de novo. Ponto. Então, vamos ver o que significa a palavra fornicação, que é o que está no texto primitivo. Se a gente olhar em algumas traduções, vai encontrar outra palavra. Eu, com dúvida qual seria a palavra original, pesquisei no texto em latim, no texto primitivo, que é a Vulgata Latina. E o que a Vulgata Latina prevê é a palavra fornicationem, que é fornicação. Agora, o que significa fornicação? Se a gente olhar, pesquisar no dicionário, né, se pesquisar no dicionário, ou pesquisar nas diversas traduções da Bíblia, existem vários significados para essa palavra. Num sentido mais amplo, fornicação significa imoralidade. Num sentido mais estreito, fornicação significa imoralidade sexual, que é um tipo de imoralidade. E num sentido ainda mais estreito, significa adultério, que é uma das modalidades de imoralidade sexual. Então, qual palavra se usa? Eu particularmente, eu acho que faz mais sentido a palavra com sentido mais amplo, que é imoralidade. Imoralidade. Porque, vamos supor uma situação que provavelmente já acontecia naquele tempo. Um casal que não comete adultério. Não existe adultério. Mas o marido ou a mulher resolvem envenenar o outro escondido. Ou sufocar no travesseiro de noite. Não houve adultério. Né? Mas isso não seria motivo, por exemplo, uma tentativa de homicídio escondido não seria motivo para o divórcio? Existe confiança numa relação assim? Por isso que eu acredito que o sentido original dessa palavra fornicação é mais amplo, mas para a imoralidade. Ou seja, para justificar uma separação tem que haver uma imoralidade. Essa foi a lei que Jesus colocou naquele momento. Para a lei civil. Observe. Para regular a relação social daquele povo que era bem bárbaro e truculento, violento, que era apedrejamento para a mulher que traía. Foi a solução que Jesus achou naquele momento. Bom, agora, dito isso sobre a passagem evangélica em si, eu vou agora ler o desenvolvimento de Kardec, que é espetacular. O desenvolvimento de Kardec é espetacular. Como é que Kardec viu essa questão? Então vamos lá.
casamento é um progresso na marcha da humanidade. Ao matrimônio aplicam-se leis divinas e leis humanas. As leis divinas são perfeitas e permanentes. Em contraste, as leis humanas são imperfeitas e mudam de acordo com lugar e época, acompanhando a evolução das sociedades. A legislação civil sobre a união conjugal regulamenta o interesse da família e seus membros. Em todo o planeta, mesmo na cristandade, inexistem países que tenham leis idênticas sobre o casamento ou cujas regras tenham permanecido inalteradas. Assim, o que é ilegal em determinada época pode passar a ser permitido em outro momento e vice-versa. Mas ao lado da legislação humana há um decreto divino que deve embasar a união conjugal, a lei do amor. O interesse material é insuficiente para o matrimônio, pois Deus espera que a família seja um santuário terapêutico de amor. Quando a lei divina preside o casamento, dois adultos, em vez de apenas um, tenderão a proteger a família, a zelar pelas crianças e a lhes transmitir o melhor afeto, o que acelera a evolução espiritual da prole. A beleza do jardim do lar poderá então ser mantida e ampliada por quatro mãos. A legislação civil exige o cumprimento da lei do amor para a celebração do matrimônio? Não. Os verdadeiros sentimentos do casal são frequentemente negligenciados. Em vez de ouvirem a voz da consciência, as pessoas frequentemente priorizam a satisfação do orgulho e do egoísmo. Procedendo assim, atraem para si, com o passar do tempo, a desilusão e a dor. A lei civil é incapaz de forçar a união duradoura de um casal unido apenas pela matéria. No extremo oposto, mesmo a adversidade mais severa é incapaz de eliminar o sentimento puro que atrai almas que se afeiçoam. Nenhuma lei humana é capaz de substituir a lei do amor. Para que o casamento possa ser feliz, é necessário respeitar a lei do amor. E para que o lar permaneça harmonioso, os esposos precisam trocar diariamente um amor edificante, arrancando assim, como dois bons jardineiros, as ervas daninhas que brotarem do lodo do orgulho e do egoísmo. O desprezo à lei do amor causa muitos casamentos infelizes, que às vezes degeneram em crime. Semelhante infelicidade poderia ser evitada se as pessoas respeitassem os estatutos divinos. Assim, as palavras "os dois serão uma só carne" e "ninguém separa quem Deus uniu" referem-se à obediência à lei do amor e não às convenções humanas. Seria então dispensável a lei humana do matrimônio? Certamente não. A lei civil visa a regulamentar a relação social e o interesse familiar. É útil, porém imperfeita e variável. Nada impede que ela seja uma consequência da lei de Deus. Inúmeros males resultam de uniões contraídas com base apenas no interesse material. É mais caridoso libertar duas pessoas incompatíveis do que mantê-las acorrentadas. A desobediência à lei do amor vem da ignorância e do preconceito, vícios que desaparecerão com o progresso moral. Divórcio. O divórcio apenas separa oficialmente aqueles que já estão afastados. A lei do amor não é violada por esta regra humana, pois o divórcio apenas formaliza uma situação de fato e só se aplica na ausência de amor. Quanto mais as pessoas cumprirem a lei do amor, menos casos de divórcio existirão. Bom, bom a lei do amor, então, é um requisito para a união conjugal.
é um requisito. Somente uma união fundamentada somente no interesse material, ela não tem chance de prosperar, a menos que o amor se desenvolva ao longo do tempo. Mas de início, se não houver uma afeição, é um grande desafio, né? Então a lei do amor deve presidir o casamento, né? O lar é um jardim. O lar é um jardim cultivado a quatro mãos. Se o casal tem amor, se o casal tem amor, se ele se ama, só o amor que eles têm no momento do matrimônio é suficiente para que o lar prospere e esse jardim floresça. Sem caridade, será difícil. Os dois têm que exercer a caridade um com o outro, para que esse jardim permaneça florido. São dois jardineiros cuidando do jardim. E o que não vai faltar é erva daninha ao longo dessa união. E as ervas daninhas, elas brotam do orgulho e do egoísmo. O amor preside a relação, mas se eles dois forem invigilantes e se não tiverem atenção que a caridade deve ser exercida entre eles, o jardim pode virar um matagal. Então, muito importante que o amor tem que continuar. O amor, ele é requisito para o casamento, mas o exercício da caridade conjugal, da renúncia, é a palavra-chave para a sobrevivência de uma união conjugal. É a renúncia. Se não houver a renúncia, se não houver a caridade, dificilmente o casamento resiste, né? Então tem uma frase muito interessante que diz que a caridade começa no lar. É o primeiro lugar onde a gente tem que praticar a caridade, né? É importante, eu gostaria de salientar aqui um negócio chamado o ovo do cuco. O que é o cuco? O cuco é um passarinho oportunista que ele faz o seguinte: ele vê ele vê um ninho, ele vê um ninho. Aí ele vai lá, a fêmea vai lá naquele ninho, ela põe os ovos dela nesse ninho quando a mãe não está presente e joga fora os ovos daquele passarinho original. Então ele tira os ovos do passarinho e coloca os ovos dela. E a mãe depois, a mãe verdadeira, quando volta, passa a chocar os ovos do cuco, achando que são os próprios filhotes dela. Então o cuco tem essa característica. É uma ave impostora, ela vai lá, tira os ovos do ninho, bota os ovos dela e vai embora. Quem vai chocar o ovo é outra pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a implantação de ovos de cuco na nossa mente. A família, a instituição da família está sempre sob ataque. Tem gente sempre querendo atacar a família e colocando ovos de cuco na cabeça do homem, na cabeça da mulher, né? Para que a gente tenha cada vez menos paciência de cultivar o jardim do lar. E quem planta esses ovos de cuco conhece o nosso grau de maturidade. Então, um ovo de cuco que a gente vê com frequência é a guerra de sexos que existe. Ah, que a mulher não sei o que, não sei o que lá, que é o homem que não sei o que. Calma. Em primeiro lugar, um espírito pode reencarnar como homem, como mulher. E as reencarnações sucessivas, nós trocamos de papel. Quem está falando para vocês hoje é o Cláudio, reencarnado como homem. Nada impede que na minha próxima encarnação eu venha como mulher. E nada impede que na minha última encarnação eu tenha reencarnado como mulher. Então nós frequentemente trocamos de papel. Porque é assim que a gente evolui.
Então, muito cuidado com os ovos de cuco que implantam, querendo gerar uma guerra sexista, de homem contra mulher, de mulher contra homem. Então, esse é um dos torpedos que os inimigos do Mestre Jesus lançam sobre a família, todos os dias. Então é importante que a gente exerça a caridade, a renúncia, a gente procure ver o trabalho um do outro, que a gente elogie nosso parceiro, nossa parceira, quando ela faz algo de bom, que a gente tenha respeito pelo trabalho que ela exerce, né? Que a gente não dê atenção aos ovos de coco que implantarem em nossa mente. A gente tem que sintonizar apenas com a caridade, com o amor e com a boa vontade, porque o lar é um jardim que a gente precisa cultivar e sempre manter, porque senão, mesmo que ele seja batizado com amor, o mato cresce e a erva daninha cresce mais que as flores. E mesmo um casal que se ama pode terminar se separando. Depois se arrepende. E vai querer se unir de novo lá na frente, talvez em outra encarnação. Porque o amor continua, mas perdeu a oportunidade dessa encarnação. Então, é importante. Outro princípio muito importante é o seguinte: não existe príncipe encantado, não existe princesa encantada. A felicidade conjugal é uma construção. O jardim é construído a quatro mãos. Não existe a princesa encantada que vai cair na minha vida e vai me fazer feliz. Ou o príncipe encantado, maravilhoso, que vai cair do céu e vai me fazer feliz. A gente tem esse tipo de sentimento por conta da nossa imaturidade. A felicidade é um patrimônio que nós construímos. E a felicidade do lar é construída com amor e caridade. Isso é um esforço que a gente deve fazer sempre, sempre, em todos os momentos. Evitar aquela reclamação boba, evitar renunciar ao nosso capricho. Homem tem seus caprichos? Tem. A mulher tem seus caprichos? Tem. Renunciemos, né? Compreendamos melhor aquele que está ao nosso lado. E aí, vale uma pergunta. Quando eu vejo um casal muito harmonioso, como eu conheço alguns, eu olho assim para eles e faço a seguinte pergunta, para mim mesmo: quantas reencarnações juntos esse casal já viveu para chegar a esse grau de harmonia? É a pergunta que eu me faço. Porque alguns casais eu vejo, eles estão sempre harmonizados, não brigam, é sempre um puxando o outro para cima. Quantas reencarnações juntos eles já viveram para chegar nesse patamar de excelência? Não é? Ah, mas cadê o meu príncipe? Cadê minha príncipe? Espera aí. Construa o seu lar. Construa a sua harmonização. Você tem uma oportunidade com a pessoa com a qual você se casou. Ah, mas nosso relacionamento não é tão harmonioso. Então trabalhe para que seja. Construa esse jardim. São dois jardineiros. A gente precisa trabalhar. É como se fosse um patrimônio. Não tem um patrimônio material na Terra que o casal precisa trabalhar junto para construir esse patrimônio material. Só que o patrimônio material vai ficar na Terra. Eles não vão levar isso. O maior patrimônio que um casal constrói é o patrimônio espiritual. Nós temos o nosso patrimônio espiritual individual, mas o casamento, o matrimônio, a união estável, seja lá o que for,
ele permite a construção de um patrimônio compartilhado. Para construir esse patrimônio, é necessário haver caridade e maturidade. Né? E a gente tem a oportunidade com a pessoa que está do nosso lado. Será que um dia eu vou chegar a esse grau de harmonização que eu vejo num casal feliz? Depende de nós. Não depende de nós. Nós temos a oportunidade valiosa de construir a nossa felicidade, tanto individual como conjugal, familiar, profissional. A oportunidade da reencarnação é para isso. Ah, mas é difícil. Mas você quer moleza? Não tem moleza na vida. Tudo é desafio. Ah, mas é difícil eu renunciar ou suportar as dificuldades do meu cônjuge, da minha. Mas é assim mesmo. Você quer moleza? Você quer subir sem esforço? Você quer construir uma riqueza espiritual sem trabalho? O príncipe encantado, a princesa encantada não existe. Tudo é trabalho. Né? Então, pessoal, vamos olhar para aquela pessoa que está do nosso lado e valorizar ela, entender o que ela tem de melhor. Porque é uma oportunidade que nós temos de construir esse patrimônio compartilhado. Né? Sem amor, impossível. Agora, e coitados, então? E aqueles que se casam exclusivamente por interesse material? Meu Deus, que loucura. Que loucura, que insanidade. A verdadeira insanidade. Né? Casamento de aparência. São dignos de pena. Desilusão e dor é o que virá para eles. Né? A menos que eles desenvolvam amor. Aí sim. Porque o amor salva tudo, o amor modifica tudo. É o amor que move o universo. Então a solução é o amor. E no casamento, palavra-chave é renúncia. E é isso aí que eu tinha para dizer, pessoal. Eu pediria aí que todo mundo falasse aí o máximo, sempre com brevidade, aqui para a gente poder passar a palavra para o máximo de gente possível. Vou começar pedindo tio João aí. Tio João, dá a sua opinião aí. Certo, tio? A palavra está com o senhor. Bom, muito bem explicado pelo Cláudio, e realmente cada um de nós devemos cumprir com os nossos deveres, mas acima de tudo, muito respeito. Podemos até fazer uma pequena comparação. Um instrumento de corda, um violão, por exemplo, cada corda vibra na sua sintonia, cada uma tem a sua vibração, só que elas são individuais. Então, por exemplo, o violão produz, a família produz, porém são individuais. E quando se fala de individuais, entra o respeito, essa avaliação realmente que todos merecem, esse olhar que enxerga quanta coisa boa. E se a gente voltar um pouquinho mais, normalmente os relacionamentos eles são amparado por uma forte paixão. É uma alavanca poderosa. Uma alavanca poderosa. E quando começa a surgir, a paixão vai se afastando e os deveres vão chegando. Caiu aí o tio João. Pronto. Bom, eu vou recomeçar dizendo o seguinte. Tinha uma pessoa, um rapaz, ele
ele disse: eu vou sair e vou procurar uma companheira perfeita. E só volto quando encontrar. E daí, passou alguns anos, ele retornou, e aí um amigo perguntou para ele voltou sozinho. Ele falou assim: mas você não achou a pessoa perfeita? Ele falou: olha, eu achei, mas ela estava procurando um moço perfeito, então não deu certo. Então, é mais ou menos isso, não é tão simples. Realmente, a união familiar, porque o lar é uma escola, e todos nós somos alunos e professores, e nós só vamos conseguir superar realmente com renúncia, com respeito, com doação mesmo. Nós podemos até tomar como referência espíritos mais elevados. A mãe de André Luiz, ela retorna numa nova reencarnação com o seu mesmo marido, que era uma pessoa com bastante limitações, e com duas amantes deles como filhos. Então, olha que o grau de fortalecimento desse espírito. Então, isso aí é mais do que perdoar, é mais do que... Então, isso quer dizer que o amor, ele permanece. Então, se tem amor, nós temos, como nós temos hoje as orientações da doutrina espírita, nós temos a reencarnação. Então, nós só vamos ter tempo de nos ajustar. Só que quanto antes nós fizermos isso, é muito mais confortável, né? E muito mais produtivo. E com certeza nós sairemos desta vida em débito com o companheiro ou com a companheira, em muitas coisas. Porque fomos muito dados ao longo da vida, de alguma forma, sempre contribuído com o nosso processo evolutivo, mesmo que seja de maneira um pouco diferente do que a gente gostaria. Porém, se nós olharmos que desse relacionamento gerou filhos, ou seja, deu oportunidade para espíritos reencarnarem e promover esse elo familiar, é algo assim, é muito grande. Uma família é algo muito grande, não é pequeno. Então, para a gente, muitas vezes, nós falamos assim: meu casamento não deu certo. Como que não deu certo? Formou uma família, teve filhos? Claro que deu. Então, poderia ter durado mais tempo? Poderia ter durado menos tempo, mas, assim, deu certo. Então, é importante olhar o fator positivo que foi conquistado dessa empreitada evolutiva. Então, não temos só temos que agradecer, né? Só temos que agradecer. Eu vou interromper. Pelo jeito tá ruim o sinal na cabana, caiu novamente. Eu gostaria de colocar alguns pontos desse evangelho que eu achei bem interessante, né? Durante o estudo mais detalhado durante essa semana, o que me chamou a atenção é que esse é o menor capítulo do evangelho. E ele não tem nem mensagem dos espíritos e nem orientação. Então, o que eu falar assim, nossa, o que isso tem a ver, Jorge? Tem a ver que realmente esse ponto ele foi colocado como uma instrução, aquilo que o próprio Cláudio falou, que é a questão da lei civil. Então, o que acontece? O divórcio já acontecia, mas ele tinha toda uma distorção. Por quê? Porque ele era punitivo apenas para a mulher.
também para o homem não, né? Então, tinha o apedrejamento. Nesse ponto também é bem interessante a gente voltar naquela questão da parábola, né? Que quando a mulher está ali naquele momento, próprio Jesus pergunta, né? E onde estão as outras pessoas envolvidas, né? Porque para ter um adultério tem que ter no mínimo 2 pessoas, né? Mas só tinha a presença da mulher. Então isso ficou bem. Pensei bastante sobre isso. Então, assim, Kardec aproveita, né? Tanto que a própria orientação é só de Kardec, não tem mensagem dos espíritos e não tem orientação. Então, isso nos coloca realmente que é uma questão, vamos dizer, até material. Porque se você vai olhar na origem do nome casamento, era junção de castas, junção de famílias. Então, o casamento naquele período, ele era apenas por interesses materiais. E daí ele coloca que o casamento tem que abrir, tem que ser pontual naquilo que nós estamos batendo, que é sempre a gente tem essa palavra, a questão do amor, do sentimento, né? E daí vai mudar, porque até o Cláudio falou isso. Não importa se é casamento, união estável, tá só morando junto, né? Nós estamos aqui colocando essa questão da lei civil que vem documentar, organizar um processo que acontece. E uma das outras coisas também, quando eu estava estudando, colocou que o casamento é uma das maiores provas para o processo evolutivo. Então, é bem o que vocês realmente estão falando. Não é mar de rosa, não existe príncipe, não existe a princesa. E quando o João estava falando desse homem que saiu buscar essa pessoa perfeita, eu até achei que o final ia ser assim, né? Ele não voltou, porque não existe isso. Todos nós estamos no processo de aprimoramento. E uma das coisas também que me tocou durante a fala de vocês é que às vezes a gente olha lá e fala assim, nossa, se eu soubesse disso, eu não tinha feito isso. Mas a gente tem que entender que até no nosso processo evolutivo, isso vai mostrando e nos lapidando no nosso processo evolutivo. Então a gente consegue olhar e falar que não falaria porque a gente também já evoluiu. Porque se a gente olhar e tivesse igual, quer dizer que não teria mudado nada, né? E a gente não tem essa nossa autopunição, né? E às vezes eu escuto muito essa fala das pessoas, sem julgamento, tá? Mas é assim, eu não teria separado. E eu acho que vai mais longe ainda. Eu acho que se tivesse um pouco dessa coisa, poderia ser que vocês nem tivessem casado com essas pessoas. Então, né, eu acho que a gente tem que entender todo um cenário e pensar o quanto eu evoluí para que isso tivesse uma certa diferença para mim, né? Muito valioso. Gratidão. O João voltou. Vou falar agora. De preferência sem cair, né, tio? Na verdade, bem pouquinho, né? Porque a gente já está no nosso horário aí para continuar os trabalhos da cabana. Daí já vamos para a nossa prece final. Então tá, a minha. Opa, tá me ouvindo agora? Tá. Alô? Estamos te ouvindo, João. Bom, eu gostaria de colocar nesse finalzinho uma passagem que está no livro Há 2000 Anos, que fala da vida da Lívia e do senador. Então, esse casal, eles foram... A Lívia foram alcançados por uma grande calúnia. E Lívia, ela era seguidora teve, por causa dessa calúnia, o casal ficou 25 anos separados. Mas o amor continuou. Só que, enfim, foram separados por causa dessa calúnia. E depois, após 25 anos, ele,
Públio conseguiu entender realmente o que aconteceu. Então, daí ele foi buscar reaproximar da esposa. Só que daí, e a esposa, Lívia, já estava, ela era uma devota de Jesus, ela era uma daquelas pessoas que estavam nas catatumbas, enfim, estavam, aonde Jesus estava, ela estava, era uma seguidora de Jesus, e até ela foi, sim, foi envolvida em calúnia justamente por proteger Jesus. Então, com isso, eles ficaram todo esse tempo separados, porém, o amor, não, tanto de um como de outro, não acabou. Eu coloquei no grupo Raio de Luz, uma música. Essa música é a música que esse livro foi psicografado por Chico Xavier, é um livro de Emmanuel, e essa música foi composta por Emmanuel para a sua amada. É uma música muito bonita, então gostaria que, se tiver oportunidade depois, procure ouvir essa música, ela é muito linda. Ela diz assim: alma gêmea de minha alma, flor e luz de minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegastes devagarinho e me encheste o coração. Vinha nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade dos teus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar entre as flores das claridades dos céus, das claridades dos céus. Essa é a música de um casal que amo muito e amo muito eternamente. E o público só ficou sabendo da verdade depois, quase quando Pompeia estava sendo soterrada, porque aí que ele soube que ela tinha ido falar com Pilatos para advogar a favor de Jesus. Porque teve a pergunta, mas ninguém foi socorrer esse homem tão espetacular? E aí a criada da casa, sim, Dona Lívia, foi lá falar com Pilatos para Pilatos não crucificar Jesus. Aí que ele descobriu a verdade. Mas já era tarde, né? E aí veio ele já estava cego, inclusive. Já estava cego. Que delícia nesse evangelho ouvir essa canção ou lembrar desse livro tão maravilhoso, né? Quem não leu ainda tem que ler, né? É tão lindo que é esse processo reencarnatório. E agora, lembrando o que o Cláudio falou, né? Quando tem harmonia, quantas reencarnações, né? Então, pode ser que quando a gente veja um casal, sejam esses aqui reencarnados depois de tanto tempo. Então, tá. Queridos companheiros, o coração aqui transborda de tanta alegria. E, companheiros, agradecidos que estamos, vamos envolvendo
sabendo que os nomes que já foram colocados de pedidos de vibrações são sempre colocados no caderno de vibrações, mesmo quando não são citados um a um, estão todos nas nossas vibrações. E assim vamos envolver nosso companheiro João, para que possa fazer as vibrações dessa noite. Que assim seja. Assim, queridos irmãos, vamos unir os nossos corações, formando um grande coração. E vamos deixar fluir o nosso coração muitas vibrações de amor. E que esse amor possa envolver com muito carinho todo o planeta Terra. Vamos nos colocando no alto, num ponto alto do planeta, na cúpula do planeta Terra, envolvendo o planeta em muitas vibrações de amor, entregando vibrações de amor para Jesus, para as fraternidades benfeitoras. Vamos abraçando esse planeta com nossos corações e vibrando muito amor para o planeta Terra. Que o amor possa alcançar todas as regiões do planeta, envolvendo todas as faixas vibratórias desse planeta com vibrações de amor. Vamos envolvendo regiões mais necessárias de amor, envolvendo e fortalecendo os socorristas, todos os trabalhadores de boa vontade, a envolver com muito carinho este planeta Terra. Envolvendo com muito carinho esse grupo, essa casa que nos acolhe, envolvendo com muito carinho a Cabana de Luz, todos os trabalhos realizados. Vamos entregando vibrações de muito amor para a fraternidade da família cristã, fortalecer toda a família, todas as famílias, promovendo um entrelaçamento de amor entre as famílias, promovendo momentos de revisão de sentimento, momento de perdão e momento de libertação, envolvendo com muito carinho os nossos lares, os nossos familiares. Vamos também envolver com muito carinho todos os nomes escritos na lista de tratamentos, entregando muitas vibrações de amor, de paz, de harmonia, de força, de coragem, vibrações de otimismo, de fé, para que todos possam se levantar, vencendo a si mesmo e alcançar um ponto alto de segurança junto a Jesus, junto a Deus nosso Pai. E assim nós agradecemos ao Pai em prece. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus, agradecemos e pedimos a permissão para encerrar o Evangelho dessa noite. Sim, daremos continuidade.